Olá, estudantes! Que bom estarmos novamente com vocês. Eu sou a Bruxa Felícia e eu, a Bruxa Beth. E hoje vai ser show! Nós estamos na parada literária e vai ser espetacular. Senta aí e espera o vídeo que vai vir. Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruxa Alegria e eu acho que vocês já me conhecem, né? E hoje eu estou aqui para contar uma história que eu adoro, que é muito importante para mim. A personagem principal é, uma velha amiga minha. E sabe que eu me inspirei nela para criar o meu visual? É sim. Ela é uma bruxa muito diferente e especial. Mas vamos começar logo a história para que vocês possam conhecê-la? Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Perotices morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. Ai, como eu sou linda! Mas ela gostava mais ainda, de passar batom. Todos os dias, depois de seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho. O ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Perotices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana, eles inventavam um truque para atrapalhar o ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas soltavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Bem! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse um feitiço e transformasse todas em cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava a carteira de batom. Ai! E antes mesmo dela se recompor, as crianças, já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos falantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panelas. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom.
E antes mesmo dela se restaurar, as crianças já tinham, ó, saído correndo, com medo que a bruxa fizesse um feitiço e transformasse todas em... Não é galinha? Em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, empurrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se reabilitar, as crianças já tinham saído correndo com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques enferrujados. E às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vuvuzela. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se reconstituir, as crianças, já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo aos sábados, dias que não tinham aula, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela. Acreditam? E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam no tambor. Acreditem, elas tinham um tambor. Tum, 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 tum. E a bruxa, esculhambada de susto, empurrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se desesculhambar, as crianças tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas, mas todas, em soldadinhos de chuva. Agora, você acredita que até mesmo aos domingos, também dias que não tem escola, eles xeretavam a bruxa pela janela? E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam um berrante. Acreditem, elas tinham um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo ela se desabacalhar, as crianças já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas as crianças em vaquinhas de presépio. Até que um dia as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E numa segunda-feira qualquer, dessas que nada acontece,
Depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E viram a bruxa paradinha, olhando para o espelho e chorando, ai, chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando, ai, desgovernadamente, ai, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente, chorando todos os bluladamente que existem. E as crianças ficaram com pena da bruxa e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar. E durante uma semana nem apareceram por ali. Desviaram o caminho e voltaram para casa pela Rua do Arrependimento. Até que numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que nada de novo acontece, as crianças estavam passando pela rua e a bruxa estava terminando de tomar o seu chá das 5h25. Quase pronta para o seu ritual, o ritual de passar batom. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava aproximando-o da boca, ouviu uma batidinha na janela, bem de leve, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa virou-se para a janela, viu as crianças todas enfileiradas na janela, todas com a cara borrada de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam, com medo que a bruxa lançasse algum feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. Mas a bruxa foi se aproximando mais e mais, e a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, ai, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E as crianças não aguentaram e riram junto com a bruxa. Ai, a bruxa! Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Brotices. Batem
de levezinho na porta, dessas batidinhas delicadas e educadas, que não incomodam ninguém, e entram para tomar um chá e fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com a cara toda bagunçada de batom, que é mais divertido. Agora, sexta-feira, é dia de ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa. A festa do batom borrado. E quem gostou da história pode bater palmas. Gostaram da história? Ela é demais, né? Aqui está a história. O livro se chama A Bruxa do Batom Borrado, de Anderson Novello. Ilustrações de Alessandra Tosi. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gosto também. Um beijo borrado da Bruxa Alegria e até a próxima história. Tchau! Como nós havíamos prometido, uma grande surpresa. Aqui conosco o escritor Anderson Novello. Ele que escreveu 5 livros de literatura infantil e um outro de crônicas. Bacharel, tantas coisas você já fez, né, Anderson? Muito bom estar com você aqui e hoje o nosso papo vai ser muito bom e divertido. Obrigado, olá Bruxa Beth, olá Bruxa Felícia, muito obrigado pelo convite, espero que os nossos estudantes que estejam em casa curtam o nosso bate-papo. Vão curtir com certeza. E uma coisa assim que eu acho interessante a gente dizer, que no livro infantil tem tanta riqueza que ele às vezes deixa de ser infantil. Ou você, né, do 6º ao 9º ano, pode encontrar muito prazer também lendo esses livros, sabiam? Então, nós temos... Você poderia mostrar pra gente os seus livros? Perfeito. Aproveitando que você falou, eu concordo plenamente com quem fala que quando a literatura é boa, ela serve para qualquer idade. Então, tudo que vocês imaginarem dos problemas humanos, né? A traição, a dor, a morte, o companheirismo, a amizade, também está na literatura infantil. Se encontra todas as tretas humanas, elas estão na literatura infantil também. O meu primeiro livro, que me lançou como escritor lá em 2016, talvez seja o mais conhecido até hoje, se chama A Bruxa do Batom Borrado, uma colega já conhecida de vocês, né? Na sequência, eu lancei esse daqui, que se chama O Pintinho Ruivo de Raiva. O Pintinho Ruivo de Raiva, ele é filho da Dona Galinha Ruiva. A Galinha Ruiva é uma história bastante conhecida lá na infância de muita gente, né? Uma galinha que quer fazer um bolo, ninguém ajuda, mas quando o bolo fica pronto, aparece um monte de gente querendo comer. Então, o Pintinho Ruivo de Raiva é uma espécie de continuação da história da Galinha Ruiva. Depois do Pintinho Ruivo, veio o terceiro livro, que é esse daqui, chamado Filomenos, o Cabrito Aflito, que é a história de um cabrito muito ansioso, muito aflito, muito desesperado. Na sequência aí veio o livro que a gente vai falar um pouquinho mais dele hoje, que é o livro de crônicas. Chama-se Anacrônicas e Quase Inventadas. Aí, recentemente, no finalzinho do ano passado, no finalzinho do ano de 2020, eu lancei esse daqui, chama-se As Três Tias de Matias, e o mais recente de todos, ele tá com um cheirinho de novo, recém-saído do forno, é esse daqui chamado Carta para a Tia Tita. Então são 6 livros, 5 para crianças e 1 para jovens e adultos. E me diga uma coisa, Anderson, nós sabemos que você é mestre em literatura, em letras, tem bacharelado em letras também, e em artes também. Você, na arte do livro, nas ilustrações, como que elas foram concebidas, como que ocorreu todo esse processo
da literatura e das ilustrações? Perfeito. Eu costumo dizer que eu sei escrever, mas eu não sei desenhar nem uma casinha com um chaminézinho e fumacinha saindo, qual todos sabem. Então eu preciso contar com a ajuda de um ilustrador profissional. Eu preciso delegar a obra, né, as ilustrações da obra, a um ilustrador profissional. Então todos os meus livros, eu tenho um dedo bom para escolher ilustrador. As ilustradoras e os ilustradores que estão comigo, eles realmente fizeram um trabalho, uma obra de arte com os livros. A Bruxa é ilustrado pela Alessandra Tosi, que é aqui de Curitiba. O Pintinho Ruivo de Raiva é ilustrado pela Bruna Cis Brasil, também curitibana. Filomenos o Cabrito Aflito é ilustrado pela Silvana Menezes, que é lá de Belo Horizonte. As Três Tias de Matias pelo Gustavo Ramos, que é aqui de Curitiba. E o Carta para a Tia Tita pela Elma. Então eu preciso confiar que os ilustradores vão fazer um bom trabalho, porque eu não saberia fazer esse trabalho. Então o convite para ilustrar um livro, ele vai muito por você enviar o texto ao ilustrador, e o ilustrador vê se ele tem tempo na agenda dele para ilustrar, mas principalmente se ele gosta do texto. Se ele gosta do texto, é metade do caminho andado para o livro ficar bom. Então todos os ilustradores disseram assim, vamos fazer porque eu gostei muito do texto, me identifiquei com o texto e estou afim dessa parceria. Bacana. E mais uma coisa, hoje nós estamos falando de literatura infantil, porque são livros preciosíssimos e nós não poderíamos deixar de lado em momento algum. Mas nós vamos falar sobre crônicas. Mas antes de chegar na crônica em si, como surgiu essa tua vontade pela literatura? Como surgiu essa vontade pela escrita? Desde criança você foi estimulado? Como que foi isso? Muito boa pergunta. Escrever é consequência da minha formação, na verdade, né? Eu me formei em letras, depois veio o mestrado em literatura. Durante o mestrado eu estudei a obra de uma escritora brasileira de quem eu sou muito fã até hoje, chamada Marina Colasanti. Aí depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula de literatura, fui professor universitário durante 10 anos, ministrando as disciplinas de literatura, contação de histórias, leitura e produção de texto. Então daí eu fui por teatro, me formei em artes cênicas. Durante o teatro eu pesquisei teatro para crianças, né, que também tem a ver um pouquinho com a contação de histórias. Então todas essas formações, elas acabaram resultando na vontade de escrever. Eu sempre fui um aluno que me identifiquei mais com as disciplinas de humanas e de língua portuguesa. Até os 40 anos eu só tinha, sei lá, ganhado concurso de redação, ganhado alguns concursos, mas aos 40 anos, efetivamente, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi A Bruxa do Batom Borrado. Então é consequência dos meus estudos, consequência da minha profissão, consequência de tudo que eu fiz na vida, resultou no processo de escrita. Isso... estudantes mostra que a gente precisa ir à luta, né? Precisa se esforçar, precisa buscar. Não é só apenas gostar e ter o jeito. Isso é só determinante para se buscar o caminho. Mas o caminho que vamos trazer mesmo, o resultado, realmente é estudar, né? Ler muito, conhecer muitos, né? Escritores. E eu estou vendo ali, esse livro tem um coração na capa. Eu sei o que quer dizer esse coração, mas eu gostaria que você falasse para os nossos estudantes. Ótimo. Antes de falar do coração, quero falar um pouquinho sobre uma coisa que você bem lembrou. Eu faço um trabalho de ir nas escolas, né, pensando num contexto antes da pandemia, visitar escolas, contar histórias, conversar com as crianças, e sempre as crianças perguntam: o que eu preciso fazer para ser escritor? Como que faz para ser escritor? E a resposta, não só minha, como da maioria dos escritores, é: antes de você ser escritor, você precisa ser um leitor.
Então é preciso praticar muito a leitura, saber quem são os seus grandes escritores, quem você gosta, com quem você se identifica na escrita, né? E se alimentar disso, se alimentar da leitura durante muito tempo antes de começar a escrever. Senão a gente vai querer escrever sem ter as referências, né, dos nossos grandes ídolos, dos nossos grandes mestres da escrita. Agora, respondendo a tua pergunta mais especificamente, no livro de crônicas tem um coração na capa porque a pessoa que fez a capa, o capista, achou que dentro do livro as crônicas mais interessantes eram as crônicas que falavam sobre o infarto. Eu, em 2018, sofri um infarto, fiquei mais ou menos um mês internado no hospital, e entre uma saída e outra da UTI, deu bastante tempo para ler, né? Você não faz muitas coisas produtivas no hospital, além de ficar deitado, procurar a sua cura, né? E deu tempo de ler e escrever. Eu escrevi algumas crônicas nessa situação. Não são todas as crônicas do livro que foram feitas nesta ocasião, mas tem algumas. E aí a pessoa que fez a capa achou que era muito potente as crônicas que falavam sobre o infarto e a visão de um escritor observando a vida dentro de um hospital acontecendo e registrando estas coisas que aconteceram no hospital. Então ele homenageou essas crônicas com um coração. Quem vê a capa bem de perto vai perceber que é um coração mais ou menos apertado entre os prédios de uma grande cidade, como se ele tivesse ali sufocado pelas atribulações do dia a dia. Mas não são só crônicas sobre infarto que tem o livro, tem outras, né? Esse livro nasceu de um processo assim. Os primeiros leitores foram os meus leitores da internet, porque foram crônicas publicadas em primeira mão nas minhas redes sociais, durante 5 anos. E aí as pessoas, né, os leitores comentavam: gostei da sua crônica, você deveria juntar um dia e lançar um livro de crônicas. Se você um dia lançar um livro de crônicas, eu vou comprar seu livro. Então, as próprias pessoas, os próprios leitores foram fazendo esses comentários nas redes sociais. E a editora do livro, a editora Cortez, que é de São Paulo, depois de 5 anos falou: vamos reunir as suas crônicas então. Aí a gente reuniu as crônicas todas que estavam publicadas lá nas redes sociais, selecionamos as que tinham mais a ver com esse projeto, e aí surgiu o Anacrônicas e Quase Inventadas. Então é uma coletânea de crônicas já lançadas nas redes sociais. E por que esse Quase Inventadas? Que é instigante esse título, né? Dá uma vontade de pegar e devorar o livro. É muito boa pergunta, porque assim, o escritor, ele se dá certas liberdades, né? A crônica, ela nasce do dia a dia, nasce do cotidiano, né? Nasce das suas vivências, das suas experiências. A crônica é o olhar do cronista, o olhar do escritor para as coisas simples que acontecem no seu cotidiano. Então, dizem que tudo pode virar uma crônica, né? Tudo. Até se você não tiver inspirado para fazer uma crônica, a falta de inspiração pode ser tema da sua crônica. Vou escrever uma crônica sobre falta de inspiração. Então tudo, absolutamente tudo pode virar uma crônica. Eu gosto de quem diz que a crônica é quando o cronista pega os seus próprios óculos e empresta para o leitor, dizendo: eu quero que você veja o mundo com os meus olhos, né? Com os meus óculos, com a minha visão. Então é como se o escritor estivesse emprestando um pouquinho a visão dele para o leitor. E aí a gente se permite florear um pouquinho, né? Você está numa fila do banco, você está estressado ou irritado porque a fila está demorando, você pode escrever sobre isso. Mas daí o escritor se permite inventar, omitir, ir além daquilo que aconteceu, né? Porque se for um simples relato daquilo que aconteceu, vai ficar um pouquinho sem graça, né? Sim. Então quando a gente floreia, quando a gente inventa, a coisa fica mais interessante para o leitor. Então se chama Anacrônicas e Quase Inventadas, porque os fatos narrados aqui, eles aconteceram, mas eu me permiti inventar um pouquinho e florear um pouquinho em cima dos acontecidos. Bom, a Bruxa Beth foi uma das leitoras da crônica quando
né, eram colocadas na rede social, porque Isso. assim também eu acompanhava, né, com ótima leitura, o estado de saúde do nosso querido amigo. Mas, assim, eu também fico curiosa, porque na rede social eu também soube que você esteve muito, muito distante, na Inglaterra. Isso? Isso. Posso dizer que quem abre as portas para mim, quem abriu as portas para mim como escritor, foi A Bruxa do Batom Borrado. Porque é o livro mais conhecido, as crianças gostam muito do livro, os pais gostam, os professores gostam da história. Então a história vai indo, acabou que chegou em outros países, filhos de brasileiros que moram em outros países acabaram recebendo o livro. Às vezes os avós que moram aqui no Brasil mandam para os seus netos que moram lá fora. E aí, passa para uma pessoa, passa para outra, acabaram conhecendo o meu trabalho e eu tive a oportunidade de visitar Londres em 2018 para visitar escolas em Londres que têm o ensino da língua portuguesa. Tem comunidades de brasileiros em outros países e lá em Londres tem 2 escolas que têm ensino de língua portuguesa. Então as crianças falam inglês e tem aulas de português também. Aí eu fui para contar histórias, conversar com essas crianças e, é claro, participar de um encontro que é chamado Focus Brasil, que é um encontro de pessoas de diversas áreas brasileiras que estão com alguma atuação no exterior. E também, claro, passear um pouquinho. Você é nascido de uma cidade pequena. Isso, eu sou natural de Palmeira, Paraná. É uma cidade que fica a 80 quilômetros aqui de Curitiba e a 40 quilômetros de Ponta Grossa. Muito conhecida frio, né? como... É frio. Conhecida como a cidade clima do Brasil. Eu sempre coloco nos meus livros que eu nasci em Palmeira para divulgar um pouquinho o nome da minha cidade. E tem um queijo bom lá. Tem queijo bom, tem pão de bafo, que é um prato conhecido do Paraná, que é lá de Palmeira. E tem também alguns restaurantes bem bacanas que o paranaense, quando está passando pela cidade, para prestigiar nossa polenta frita com queijo. Então tem algumas delícias por lá. Você veio para Curitiba para estudar especificamente ou você veio de mudança com a família? Não, foi assim, quando eu terminei minha graduação em letras na Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu ainda morava em Palmeira, ia todas as noites para aula, porque é uma cidade muito próxima, e aí terminando a graduação eu me mudei para Florianópolis. Lá em Florianópolis eu fiquei 3 anos para fazer um mestrado. E aí quando eu terminei o mestrado, a cidade que eu queria, eu sempre quis na minha vida, foi Curitiba. Eu falava, ainda vou ser curitibano, ainda quero morar em Curitiba. Então, terminando o mestrado, eu me mudei para Curitiba para trabalhar. Aí foi aqui onde eu exerci a minha profissão de professor universitário. Fui professor universitário durante 10 anos, aqui em Curitiba, e é onde eu moro até hoje. Então, esse nosso papo tá gostoso, já deu até uma fominha aqui com essa polentinha com queijo. Mas assim, os nossos estudantes, é o que nós já conversamos, muitas vezes eles acham que é difícil escrever, ou, não, isso não é para mim, eu tenho uma vontade, mas como que eu faço? Tecnicamente, o que você diria para eles, além do fato deles terem que ser leitores, quanto mais eles estiverem aproveitando a literatura e conhecendo vários escritores, mas o que você diria uma dica técnica para eles de como montar esse texto? Como seria isso? Então acho que eu vou dar 2 dicas. Ótimo. A primeira é não se contentar jamais com a primeira versão daquilo que você escreve. Porque eu sei, pela minha experiência na escola e no colégio, que os alunos às vezes escrevem numa ânsia de querer entregar. Não leem de novo aquilo que escreveram, não releem, não revisam e já tem uma ânsia de entregar, né? Então, se contentar com a primeira versão é se contentar com muito pouco,
Porque na sequência, quando você vai reler, é que você encontra os problemas, você consegue ver se você repetiu palavras, substitui uma palavra por outra, você pode pegar um dicionário, você pode ver, essa frase fica melhor lá embaixo, vou trocar. Então esse trabalho de lapidar o texto é o trabalho mais legal da vida de um escritor. Às vezes eu tenho uma ideia para uma crônica, eu chego em casa e mais ou menos anoto a ideia em tópicos. Aí quando eu leio aquilo, eu penso, mas está muito ruim, está muito ruim. Desse jeito já foi dito muitas vezes. Está muito comum dizer desse jeito. Como é que eu posso dizer isso que eu estou dizendo de uma maneira mais elaborada e que chame a atenção de quem vai ler? Daí vem o trabalho de transpiração, né? Não é só inspiração, é transpiração, é trabalho. Vem o trabalho de fazer parágrafo por parágrafo melhor, escolher as melhores palavras, né? Em busca da palavra exata, né? A exatidão das palavras, escolher a palavra que realmente chegue próximo daquilo que você realmente quer dizer. Então é um trabalho ali de burilar, né? De mexer, de lapidar, de deixar o texto mais elaborado. Isso é você não se contentar com a primeira versão. E a segunda é ter um amigo, um professor, um colega que leia seu texto e que saiba dar feedbacks para você, né? Que saiba dar uma devolutiva. Você compartilha a sua ideia com alguém e veja o que essa pessoa vai falar do seu texto, né? Pode ser o teu colega de sala, você lê o texto dele, ele lê o seu e vocês trocam ali. Porque aí você, às vezes você está tão viciado no seu próprio texto que você não percebe algumas coisinhas que o outro vai perceber. Então agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma crônica chamada O que Entope o Seu Coração, que faz parte desse livro aqui, chamado Anacrônicas e Quase Inventadas. Então vamos lá. O que entope o seu coração? Um coração não entope apenas com gordura. Entope quando você percebe que a estupidez dos governantes do seu país já ultrapassou todos os limites. Entope quando você, em nome do dinheiro, segue uma carreira com a qual não se identifica. Entope com o assédio moral de um chefe tirano que você, por medo de perder o emprego, aguenta por longos anos. Entope com as tristezas que ninguém ouviu e você engoliu. Entope quando você, por medo da solidão, insiste em permanecer ao lado de alguém que não torce por você e despreza suas pequenas conquistas. Entope quando você precisa sempre vencer uma discussão, mesmo sabendo que algumas palavras também matam. Entope quando sua sede por criticar é maior que sua capacidade de incentivar. Entope com fofoca. Entope quando você expõe o outro para tentar esconder as suas próprias mentiras. Entope quando você agride gratuitamente um desconhecido nas redes sociais, mais pelo prazer e pela facilidade da agressão do que pela disposição em compreender, interpretar e argumentar sobre uma ideia contrária à sua. Entope quando você percebe que os anos passaram, mas os rancores ficaram. Entope quando o perdão não é praticado. Entope com as palavras de afeto que você não aprendeu a dizer. Entope com o remorso daquele abraço que você não deu e das pazes que você não fez. E agora é tarde. Um coração não entope apenas com gordura. O que entope o seu coração? Cheirinho de café. E das dificuldades de tomar um café? Vamos escutar? Eu vou querer um café médio com leite para a viagem. Seu café será um mocha, cappuccino italiano, macchiato ou com chantilly? Café mesmo, desses que a gente usa com a dor e água. Ok, um simples. Coado ou expresso? Simples. Descafeinado? Não, com cafeína, muita. Ou eu ia preferir um chocolate quente. O senhor vai preferir um chocolate quente, senhor? Não.
Um café simples. Ok, senhor. Com leite? Isso. Integral, semidesnatado, desnatado, sem lactose, baixa lactose, leite de arroz, leite de coco, leite de cabra? De vaca. Dessas que fazem mu e balançam o rabo. Ok, leite integral de vacas holandesas. Prefere o leite das vacas criadas em regime de confinamento e ordenhadas mecanicamente, ou das vacas criadas livres no campo em fazendas de pequenos produtores que passam o dia ouvindo Beethoven? As confinadas passam o dia ouvindo o quê? Funk. Ai, tanto faz. Pode ser qualquer uma. Ambas comem ração transgênica. Tudo bem para o senhor? Tudo bem. Com açúcar refinado branco, mascavo, orgânico, demerara, adoçante com aspartame, açúcar do Himalaia, açúcar de confeiteiro, açúcar cristalizado, estévia ou o novo Mamãe Passou Açúcar em Mim? Sem açúcar. Na xícara, no copo ou no descartável? É para viagem, no descartável. De plástico ou de isopor? Senhor, plástico ou isopor? O meu horário de intervalo acabou. Não vai dar tempo. Vou ter que levar uma Coca-Cola mesmo. De 300, de 600, de 1 litro, de 2 litros? De 300. Latinha ou garrafa de vidro? Senhor, aonde o senhor está indo? Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicleta Sem Roda, me deixe em paz. Senhor, Eu imploro, por misericórdia. senhor, para desistências temos uma taxa de R$2. O senhor pode pagar no dinheiro, crédito, débito ou vale alimentação nas seguintes bandeiras. Senhor, volte aqui, senhor! Senhor! Muito legal. Perfeito. Anderson, foi ótimo ter você aqui conosco hoje. Passou tão rápido que nós nem percebemos o tempo. Então, muito obrigada, gratidão por esse momento. Eu que agradeço. Agradeço você, Bruxa Felícia, agradeço você, Bruxa Beth, e a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Espero que tenham curtido. Estudantes, e até a próxima, né, Bruxa Beth? Até!